Antes tarde do que nunca, estamos de volta com mais um episódio deste podcast criado por @RealRafaSilva, que está ao meu lado, para conversar com empreendedores, com gestores, líderes, gente que faz a roda girar aqui na cidade, no estado, no Brasil, gente que faz a economia movimentar, gente que inspira outras pessoas, por que não a empreender principalmente, seja qual for o setor, já que hoje vamos falar de poder público, né? Empreendedorismo. Duas histórias, né? Uma história no esporte gigantesca. Exatamente. Eu não sei se ele queria falar sobre isso. Ele vai falar. Ainda mais que esse ano eu acompanhei a volta, como é que é? A volta à França, a volta da França. Vai ser obrigado a falar sobre isso agora. Enfim, daqui a pouco você vai entender o que a gente tá falando aqui. Quem é, né? Não, já sabe quem é, mas não tá entendendo. O que esses caras estão falando de ciclismo e estão falando de turismo? Como assim? Não tô entendendo essa história, mas daqui a pouco a gente vai. Só entende o turismo quem viaja muito. Muito bem, de certa forma, seja né? pelo esporte, seja por lazer, enfim. Exatamente. Mas antes de apresentar aí o nosso convidado e falar sobre todos esses assuntos, eu quero que você se inscreva no canal Antes Tarde do que Nunca Primeiro no YouTube. Inscreva-se, porque assim você se aproxima da gente, tudo fica mais fácil, tudo aparece mais facilmente para você. Aproveita para dar um like nesse vídeo já e compartilha ele com quem você acha que pode aproveitar todo esse conteúdo que a gente gera aqui no Antes Tarde do que Nunca. Já se inscreva, como eu falei, né? Dá um like e compartilha, acho que é isso que é importante. Também siga Antes Tarde do que Nunca no Spotify, não só no Spotify, mas nas outras plataformas de podcast também, no Google, no Apple, no Deezer, qualquer uma delas. O Antes Tarde do que Nunca tá lá também com as suas quase 300 entrevistas, já que loucura, gente, rapaz. Muita gente. Blumenau inteira já passou por aqui. De certa forma. E ainda falta um bocado. Eu tenho certeza que nesses 3 anos apareceu tanta gente nova. Verdade. Que não vai faltar fonte pra gente entrevistar. Vou falar dos patrocinadores. Manda ver. Tenho certeza que você tá aí assistindo, são 3 personas. Ou você tá buscando uma carreira nova, ou você tá iniciando de carreira, ou você precisa contratar. E a ProWay certamente é a casa que você deveria buscar. Uma das melhores escolas em tecnologia, principalmente, foram mais de 7 mil desenvolvedores no programa chamado Entra 21. Certamente vai ser a casa para você poder contratar tanto desenvolvedores como outros tipos de persona. Você pode contratar eles fabricam, né, criam um tipo de ensino voltado para a sua empresa e dali você consegue fazer uma contratação via educação. E se você está pensando em mudar de carreira, melhorar de carreira, conversa antes com a ProWay. Certamente lá você vai encontrar algo que vai fazer sentido com aquilo que você está buscando ou com o seu propósito. ProWay, para mim, é uma das melhores escolas da face da Terra. E também uma é a escola e outra é o software, né? É a fábrica, é quem desenvolve tudo isso e certamente é um dos caminhos para quem passa pela ProWay. A Premier Soft é uma das melhores empresas para se trabalhar por 2 anos consecutivos no Brasil. Tô naquela lá atrás. Tô lá atrás. A gente tem um problema com câmera aqui. Então, se você está pensando em desenvolver qualquer melhoria que usa tecnologia, conversa com a Premier Soft. Eles certamente vão poder ajudar vocês a criar tudo isso que está dentro da sua imaginação. E se você já tem tecnologia e precisa contratar mais pessoas ou fazer uma entrega mais rápida, você pode chamar eles para fazer uma locação, que chama-se de outsourcing. Você loca um time, esse time dá conta de acelerar esse processo de tecnologia e depois vocês devolvem para a Premier Soft. Eles, assim, tem uma... Eu não sei nem como chamar aquela sede deles, mas é quase uma semi-Google em nova Blumenau. Sede deles na Rua Itajaí ali é muito boa. E também eles têm uma sede em Santa Mônica, que é na Califórnia. Então, se você também está querendo, tá fazendo tecnologia e está pensando em trabalhar para fora, eles certamente serão esse caminho para você. E a Isidoro Automóveis, que é a 8ª maior loja do Brasil, quase 40 anos comprando e vendendo. Sim, comprando veículos. Se você quer botar o seu carro na troca de um apartamento, de um imóvel, quer vender ele, talvez até para pegar um novo, vai no isidoro.com.br, chama eles no chat ou no WhatsApp, eles têm até 1 minuto e meio, eles dão uma resposta durante o horário comercial, então conversa com eles lá também, eles têm quase todos o estoque de forma ao vivo lá para você poder olhar, então conversa com eles que eles têm sede em Blumenau, Itajaí, Jaraguá e Navegantes, e abriu também agora uma sede aqui uma filial aqui na rua 7 de setembro. E para finalizar, você que quer gerar conteúdo
e quer fazer isso de uma forma bem profissional, agora a gente faz a locação dos estúdios, da forma que você achar necessário para fazer com TV, sem TV, com mesa, sem mesa, da forma que você acha fazer mais sentido com a sua marca, produto ou empresa. Chama no @podcastATDQN, que tanto a Lara quanto a Xana vão passar um orçamento ou vão criar um orçamento que caiba no seu budget. É isso? No seu budget. Quem que a gente está falando hoje, cara? Hoje nós vamos falar de Oktoberfest, tá aí, né? Tá batendo a porta, Oktoberfest já praticamente. A gente, claro, começa hoje. Se você estiver ouvindo ao vivo... hoje, amanhã, né? Hoje é terça-feira. Hoje é terça-feira, começa amanhã, dia 4, né? E, claro, a gente chamou aí o dono da festa, praticamente, né? Ele vai dizer que não é dono da festa e tal, mas é quem tá lá gerenciando toda essa bagunça organizada. Bagunça num termo que não é de festa, vamos dizer assim. Marcelo Groy, o secretário municipal de Turismo e Lazer, tá aqui com a gente hoje para falar um pouco sobre Oktoberfest e outras cositas mais. Ciclismo, por que não, né? Já que a gente falou de esporte antes, né, Rafa? O primeiro brasileiro a disputar uma Olimpíada. Não foi o primeiro blumenauense. Blumenauense. O segundo catarinense. Eu li errado. A proporção. Mas eu não sou dono da festa, não, poxa. Eu sei que não, eu sabia que você ia falar isso, mas eu não sou dono da festa. Blumenau é dono da festa. Né? Blumenau é dono da festa. Não, obrigado aí pelo convite. Né? Primeiro vamos falar dessa história de ciclismo, Marcelo, porque o pessoal ficou confuso agora, né? Em 1980, eu li tão bonitinho e agora eu errei. Foi Los Angeles? Foi em 84. 84 foi participar desafio, de que prova? Foi no quilômetro. Para aqueles que não estão habituados ao ciclismo, são provas de velódromo, aquelas pistas inclinadas, né? Era o quilômetro contra relógio, na verdade é 1 quilômetro só que a gente sofre como se fosse 200, né? E foi assim, o ciclismo a Olimpíada foi um sonho de criança, de alguém que buscou estar lá e com sucesso, né? Sucesso que eu quero dizer assim, conseguir estar lá, chegar na maior competição do na época era totalmente diferente. Você ir para uma Olimpíada, iam muito poucas pessoas para uma Olimpíada, né? Então hoje a gente vê umas delegações de 500, 600 brasileiros, e na época era muito difícil. E você imagina sair de Blumenau para ir para uma Olimpíada. Em 1984. 84, né? Vamos lembrar que quando nós estávamos lá em Los Angeles aqui, nós estávamos com a maior enchente da história de Santa Catarina. Verdade. E um pouquinho depois, a maior festa do Brasil, que é a Oktoberfest, né? Então, eu sempre... Claro que a participação lá, praticamente a imprensa inteira estava voltada para as enchentes aqui em Blumenau, mas eu sempre tenho dito, Rafa e Pancho, a Oktoberfest é fruto, depois a gente volta para o ciclismo, eu só queria colocar, é fruto dessa resiliência desse povo de Blumenau, mas fundamentalmente porque não existe rede social. Verdade. Porque eu tenho certeza que se tivesse Instagram, se tivesse Facebook, em 84 não existiria Oktoberfest. Por quê? Porque ia ter gente, o prefeito ia apanhar que nem doido. Verdade, faz todo sentido. Apanhar que nem doido. Fazer uma festa. Como é que um cara, depois de uma tragédia, vai comemorar através de uma festa? Né? Sim, totalmente. Então, isso é fruto da visão, isso é fruto da resiliência, de tudo aquilo que foi transformado, do que se transformou o Oktoberfest hoje, né? E o ciclismo... Voltando ao ciclismo, deixa eu complementar rapidinho. Tu treinavas aqui em Blumenau? Eu treinava aqui, não, eu comecei aqui... Nasci em Blumenau. Nasci em Blumenau, eu comecei aqui, mas nessa época da Olimpíada, ali em 83, 84, eu fui para São Paulo. Aí fui obrigado, até por patrocinadores, né? Não, até porque eu pensei, velódromo, não tem velódromo aqui em Blumenau, onde é que eu treinava, então, né? Mas assim, isso também, poxa, eu quero te dizer uma coisa. Em 1980, eu fui campeão brasileiro juvenil num velódromo. Certo. Em 81, morando em Blumenau, em 81 eu fui campeão brasileiro adulto de ciclismo em Curitiba, correndo no velódromo. Né? Então, assim, claro que é treinava na Erma Usher. Não, a gente treinava. A Erma Usher era a única rua asfaltada de Blumenau era a Alameda Rio Branco. Sim. E à noite ainda, porque eu estudava de manhã, Alameda trabalhava. E a Hermann Ehring, acho que foi também, era asfaltada. A Hermann Ehring, sim, mas a Hermann Ehring era quase impossível ali. A Alameda dava para ir e voltar. Sim. Então, assim, era uma... Tirando as lombadas, né? Naquela época não tinha lombada.
pista, então... Ainda não era uma pista de corrida lá. Era muito tranquilo, bom, nós estamos falando de 77, 78. Bom, tá bem antes, então. Era muito tranquilo, era praticamente, era uma rua... anos 90 ali, finalzinho de 80, 90. Era uma rua residencial. Era uma rua residencial. Eu não me lembro de prédios ali, naquela época Naquela época não tinha. Né? Não tinham prédios, e ali se começou uma história e que foi até ser campeão brasileiro. E sim, aí começou a aparecer os patrocinadores, começou aí esses convites para fora para competir pela Caloi. Hoje praticamente já não existe mais. A fábrica existe, mas hoje ela é uma montadora, não é mais uma fábrica, né? Através do presidente da Caloi, que é o Bruno Caloi, que já faleceu. Foi uma história, né? Quantos países tu conheceu? Quantos países tu conheceu através do ciclismo? Eu não sei te dizer, mas foram vários, né? Foram diversos. Eu me lembro, talvez a primeira vez, eu tenho uma história que as pessoas pensam que o atleta, quando viaja, ele conhece um país, né? Eu vou te contar uma história. Eu acho que o lugar que eu mais fui na minha vida foi Paris. Eu fui conhecer 7, 8 anos atrás a Torre Eiffel com a minha mulher. Tu vê, não tem tempo, né? Mas eu via de longe, passava de bicicleta, olha lá, ia para esse lado, olha lá, mas nunca... Quando eu falo Torre Eiffel, pelo significado, mas estou falando de Louvre, estou falando de... Então, assim, a gente... É uma vida totalmente diferente, né? Do que a gente vai fazer. Passeio, turismo para... É um bate e volta praticamente. Exatamente, então, mas foram inúmeros. A Europa inteira, América do Sul, Central, países exóticos aí. Era prova de velocidade? Não, muitas vezes eu ia prova de estrada e, na grande maioria, as provas de pista mesmo, de velódromo. Correr alguma dessas voltas? Não podia. Na época não podia. Na época não podia, porque na época houve nós éramos considerados pela Federação Internacional de Ciclismo como amadores no Brasil. Entendi. E na Europa eram profissionais. De carteira assinada, tudo aqui, não. Então, isso só mudou a partir de 92 na Olimpíada de Barcelona. Aí vocês vão lembrar do Dream Team, americano de basquete, que foi a primeira vez que ele jogou. Também porque... antes os Estados Unidos eram representados pela equipe universitária. Universitária, amadores e tal. O Oscar tem uma história muito legal, que ele foi convidado para a NBA e não foi para poder disputar uma Olimpíada, senão ele não podia. Com a camisa do Brasil, né? Com a camisa do Brasil. Então havia essas diferenças lá, bem fortes. Então a gente, por exemplo, Giro de Itália, volta da Espanha agora, que está sendo... Agora da Espanha também. E o Tour de France, os amadores eram proibidos de participar. Anda ainda de bike, não? Ainda anda de bike? Não, muito pouco, muito pouco. É que hoje, para tu sair para a estrada, tu tem que ter tempo. Verdade. Aqui não dá para andar com uma bicicleta de velocidade, aqui no... é muito ruim. O pessoal está se arriscando demais, né, Marcelo? Arriscando também, mas agora a minha família inteira, a minha família, meus irmãos, minhas sobrinhas, todas... todo dia, é uma coisa impressionante, que é um vício, e eles andam, meu irmão tem a mesma idade minha, participa ativamente de triatlons, de provas, de corridas, eles são malucos. Como é que tudo isso se costura para outubro? De onde é que veio esse convite? Por que um atleta está à frente da Secretaria de Turismo? Eu imagino que Se vocês conseguirem responder, vocês depois me passem um WhatsApp, que eu também gostaria de poder Quem foi o maluco que fez essa... o maluco está lá ainda hoje, o prefeito Mário Debrandi, né? Não, gente, eu queria só colocar, eu tenho minha formação, claro, eu fui atleta... Fui conhecido em Blumenau por ter sido atleta, ido para uma Olimpíada. Inclusive tem uma homenagem tua lá no prédio na Alameda. Lá. Isso. Assim, nós tivemos essa minha vida toda construída no esporte, mas a minha formação acadêmica, ela é em História e Marketing. Essa é a minha formação acadêmica. Que é duas cadeiras excelentes para uma festa que nem para turismo. E eu sempre tive, na verdade, quando o prefeito, na verdade nunca passou pela minha cabeça estar na Secretaria de Turismo. Quando o prefeito me convidou, eu fui lá, prefeito, eu vou interinamente, num processo de um mês para
fazer essa transição da saída do ex-secretário Ricardo, aliás, que fez um excelente trabalho em frente à Secretaria de Turismo de Blumenau, e essa transição era um mês, 45 dias, e já fazem praticamente 5 anos, né? Claro, tivemos 2 anos de pandemia que prejudicaram muito, mas e essa transição ocorreu e a gente... Mas eu quero dizer assim, Rafa, nessa conversa aqui nos bastidores, essa vivência fora do Brasil, de passar muito tempo viajando, ela te dá uma bagagem, não técnica, mas de visão, né? De visão. E eu sempre enquanto essa visão de modificações que nós precisávamos ter em Blumenau, do modelo para um novo modelo de turismo, que nós estávamos muito baseados, o modelo de turismo de Blumenau era excessivamente dependente da Oktoberfest, excessivamente dependente. E precisava haver essa mudança, embora o nosso carro-chefe continue sendo a Oktoberfest, por tudo que representa e pelo lucro que essa operação tem em função da entrega para outros eventos, como Páscoa, Natal, enfim, Réveillon. Pela quantidade de visitantes que atrai também, que acabam voltando em outra época. Então, e aí... É a porta de entrada, né? Outubro é a porta de entrada de Blumenau. Né? É que nós estávamos falando um pouquinho de Torre Eiffel. Né? Eu acho que Blumenau hoje ainda é conhecida pela Oktoberfest. Né? Quando toda cidade no Brasil precisa ter uma Torre Eiffel. Verdade. No sentido figurado, aquilo que você olha para a torre e você sabe, qual é a lembrança que você tem quando fala da cidade. Que cidade é. Muitas vezes a gente vai para o Nordeste, a gente não fala, eu vou para Fortaleza, as praias de Alagoas são lindíssimas, Fortaleza lindíssima, Sergipe, mas se você mostrar só uma foto, você não sabe o estado que você está. Verdade. Você parece estar no Caribe. Verdade. E o Caribe também, você não sabe em que país você está no Caribe. Verdade. São praias paradisíacas, lindíssimas, mas elas não te trazem uma referência clara e concreta. Então, e essa questão, a gente tentou mudar um pouquinho aqui, e Oktober foi a nossa Torre Eiffel por muito tempo, e essa visão, eu acho que a gente precisava mudar. Ela tem que ser um baita Torre Eiffel, porém, nós precisamos agregar... Tem que ter o Louvre, tem que ter outros... Tem que agregar outros equipamentos nesse processo. E eu acho que isso a gente conseguiu. E eu não gosto de falar isso, mas falar isso parece que a gente não está olhando para trás, mas a pandemia nos ajudou muito a olhar com esse vácuo que houve nos eventos, porque a indústria do turismo ela ficou paralisada. Foi a primeira a fechar, a última a abrir. E ela nos ajudou a planejar o pós-pandemia. Eu ia perguntar isso, se esse tempo ali teve essa oportunidade. Eu acho que talvez, eu digo talvez, nós talvez fomos a cidade que mais aproveitou a pandemia para nos prepararmos para o pós-pandemia. Porque nós fomos buscando soluções através de concessões, de parcerias, de buscar uma nova forma de entregar a própria Oktoberfest, que depois a gente vai conversar com isso também, mas eu acho que a pandemia, ela nos deu essa oportunidade de parar, embora, eu quero dizer para vocês, nós trabalhamos na Vila Germânica ininterruptamente 700 dias, montando aquela estrutura, primeiro, para nós fazermos os testes do Covid e depois para a vacinação. Toda aquela infraestrutura foi montada pelo Parque Vila Germânica, junto com a Secretaria de Saúde, e nós trabalhamos ininterruptamente. Eu acho que nesses 700 dias, talvez 15 eu não tenha ido no Parque Vila Germânica, pela importância, por tudo aquilo que representa o parque, né, no que representou, tanto na vacinação quanto nos exames do Covid-19. Então nós nos preparamos. E eu tenho buscado referências. Talvez fomos a cidade que mais se preparou para essa retomada, que mais buscou soluções para pós-pandemia. E eu acho que a gente tem colhido. Falta muito, muito. Mas a gente tem colhido resultados
positivos para o turismo. Importantes, né? Para essa... Eu sempre digo, Marcelo, que uma cidade boa para o turista tem que ser primeiro uma cidade boa para os moradores. Né? Acho fundamental. É fundamental. Não tem como dissociar uma coisa. O cara que se trabalhar só pensando no turista está ferrado. Não, porque, e Blumenau teve até uma sorte, vamos dizer assim, porque as concessões desses espaços públicos, por exemplo, né? Vamos falar aí da Praça do Blumenau, a estação... E não só as concessões, mas a reforma da prainha, a questão da margem esquerda, tudo isso vem sendo falado antes da pandemia já. E com a pandemia se viu a necessidade explícita de ter esses ambientes ao ar livre, porque as pessoas estavam, né, precisando disso. Então, cada vez mais as pessoas precisam desses ambientes ao ar livre. Né? E está começando a sair, isso que é bacana. E a própria Kurtering, né? A própria Kurtering, eu não tenho dúvida que em 3, 4 anos ela totalmente será um espaço gastronômico. Não só o que o Shopping H está fazendo agora. Vai ser olha, tem várias fases da Kurtering, mas a Shopping vai ser uma outra transformação que vai ser gigante. Então, assim, essa construção disso, né? Hoje, essa construção disso se deu. Eu acho fundamental, dentro desse processo, a compra do SESI. Né? Veja, o Parque Vila Germânica hoje... E no momento da gravação não está consolidado ainda, Não está consolidado, mas nós temos trabalhado muito nisso, o prefeito Mário. Eu conduzi essa negociação durante quase 14 meses seguidos. O SESI não era da prefeitura? Não, o SESI é do Fiesc, o sistema S é da Fiesc. E a gente chegou praticamente a fechar o acordo. Talvez você está assistindo já sabe que já fechou o acordo. Talvez sim, talvez 2026, sim. 2027. Porque... assim, Marcelo, eu tenho recebido críticas, a gente tem recebido críticas também, porque, claro, nós estamos falando de 30 milhões de reais. Não é pouco dinheiro, não é uma estrutura pequena. Né? Porém, o que menos me preocupa aí é a questão, nós precisamos do SESI não só para o esporte, precisamos do SESI porque a Vila Germânica não tem mais capacidade nesse modelo de termos mais eventos. Esse ano são 280 eventos. Meu Deus do céu. Loucura. Né? Mas estão construindo o centro de convenções. Não será suficiente. Então o SESI, além de um grande polo esportivo, que já ele será também um grande polo para trazermos eventos. Veja, a Febratex está exprimida do Parque Vila Germânica. Nós conseguimos, no entorno, fazer toda a desapropriação e compra, né, já comprado de todos os terrenos no entorno da Vila Germânica, aquilo que era antigamente a Expofera ali, né, também já faz parte do complexo, né? Já faz parte do complexo, para que a gente possa estruturar melhor e preparar o Parque Vila Germânica e o turismo de Blumenau para o futuro. Né? Então, nós temos, são vários desafios, mas eu quero dizer assim, eu acho que a gente tem avançado, talvez não na rapidez necessária, mas avançado no turismo de Blumenau. E agora o Natal, até onde eu tenho visto, é o Nova Oktober. É isso mesmo que está acontecendo? O Natal será maior do que a Oktober em 5 anos. Caraca. Ele será maior do que a Oktober. O Natal é um evento, claro. Maior do que o Oktober, vamos lá, o Natal dura mais de um mês, né? Exatamente. Um mês e meio. O Natal ele terá uma capacidade de atração para o turismo extraordinariamente alta, forte, em função desse período de quase 50 dias de Natal, às vezes 60. Esse ano nós demos uma exprimida, porque nós, antes do Natal ia até dia 15, 20 de janeiro, agora vai até dia 8, porque nós temos que iniciar a construção do Boulevard. Na frente do setor 4 da vila, que será um boulevard permanente, né? Então o Natal tem esse potencial extraordinário, como é em outras cidades. Vamos falar aqui em Gramado, que todo mundo vai para o Natal em Gramado, mas eu não tenho dúvida, é claro, Gramado é uma cidade, a população de Gramado é menor do que do bairro da Garcia, metade do bairro da Garcia, então é uma cidade lindíssima, eu adoro Gramado, porém é uma cidade de um tamanho em que você consegue decorar a cidade inteira, a cidade inteira mais fácil, né? É muito mais fácil, né? Tem uma participação privada altíssima, e nós aqui estamos construindo um Natal, mas que já deu frutos. Nós estamos falando em quase 400 mil pessoas no Natal passado, e que nós tivemos várias dificuldades em função da chuva. Vamos lembrar que a rota
Blumenau, Curitiba, que é um polo expressivo de turistas para cá, estava fechada quase 15 dias. Por causa daquele problema. Por causa do problema do deslizamento. Lá no sul, nós estávamos à barreira das águas, na BR-101, ali, do pessoal que vinha. Então nós tivemos várias dificuldades, mas um evento da família de Blumenau, mas que tem um potencial enorme. Eu não tenho dúvida que nós vamos chegar tranquilamente num prazo. E eu não gosto de falar muito em futurismo, porque às vezes pode parecer um chute, né? Mas a tendência é essa, a tendência é de que o Natal se transforme em termos de trazer turistas para nós com um potencial de ser maior do que a própria Oktoberfest. E o futuro da Oktoberfest, Marcelo? Porque, meu Deus, né, a gente pensa, o que mais pode acontecer de novo, vamos dizer assim, já que o grande desafio, acho que é isso, é tornar a festa sempre atraente, né? Como é que vocês estão pensando no futuro da Oktoberfest? Me conta um pouquinho dessa, dessa preocupação, porque ela existe, né? Não, ela existe. Veja, essa ampliação, essa compra daqueles espaços em torno faz parte dessa estratégia. Claro que não nesse período, nesse próximo ano, agora é um momento de investimentos, né, de aquisições, para que a gente possa pensar a partir de 2025, 2026, nessa ampliação do próprio parque. Nós estamos recebendo lá, Pancho, 643 mil pessoas recebemos no ano passado. E, logicamente, a gente tem uma preocupação não é de atrair mais pessoas, é de oferecer conforto àquelas que vão dentro do parque. Né? É inadmissível ter filas enormes nos banheiros para entrar no Parque Vila Germânica. A gente minimizou o máximo já no ano passado, mas é uma demanda que foi acontecendo, e a gente muitas vezes, principalmente sexta, sábado, domingo, filas. Isso é uma experiência ruim, fila. Fila é uma experiência ruim. Perder tempo na fila. Não, a gente sabe o que são experiências ruins. Né? Por exemplo, ser roubado. Então, por que um sistema de segurança tão forte para evitar que essa experiência seja... Imagina, você está numa experiência, ser roubado seu celular, ser roubado seu automóvel. Mas ano passado nós tivemos, parece que 8 roubos de celular e 6 ou 7 foram recuperados. Né? Nenhum roubo de automóvel. Que loucura. Né? Então, mostrou a eficiência do setor de segurança. E isso faz parte dessa experiência, desse ponto de contato que a gente tem com aquele que vai ao Parque Vila Germânica. É minimizar o tamanho da fila, tornar a festa acessível para todos. Eu sempre entendi. Que já é uma preocupação desse ano, né, Marcelo? Uma festa, uma outubro para todos, e nós não estamos economizando esforços nem recursos financeiros para poder dizer a todos, aqueles que tiverem qualquer tipo de deficiência, que nós estamos preparados para recebê-los. Né? Então nós temos buscado tecnologia, inteligência artificial, e vocês vão ver durante a Oktoberfest o que essa inteligência artificial hoje, que é uma moda, mas que vai nos ajudar em muito nesse aspecto, com o pessoal que tem algum tipo de deficiência visual, cadeirante, enfim. São 40 tipos de deficiências diferentes que nós vamos estar preparados para atendê-los lá, de modo com totens que as pessoas podem interagir com esse totem, tanto facialmente como ouvir. Nós vamos ter atendentes, plantões de libras, por exemplo. Eu não sei, por exemplo, uma pessoa que tem que tem um problema de audição, de fala. Como é que ela, se tiver um problema lá, vai se comunicar com quem lá dentro? Sim. Vai falar com quem? Então nós vamos ter esse plantão de Libras, nós vamos buscar, essa é uma ação que se fazia necessário. Eu sei pela minha mãe. Minha mãe está acamada, está de cama, infelizmente eu não consigo levar ela para a Oktoberfest, mas eu sei aquelas pessoas que não conseguem ir para o Parque Vila Germânica por ser cadeirante, por ter algum problema. Nós vamos buscar ela em casa. Nós vamos buscar nós contratamos diversos... Não só turista. Não só turista. Não, fundamentalmente o blumenauense. Fundamentalmente. Essa é uma ação para Blumenau. Né? Para buscar ele em casa através de agendamento que vai estar aberto 3, 4 dias antes de iniciar o Oktoberfest. Claro que ela vai ter que comprar o ingresso, mas ela já ali no ingresso ela já faz o agendamento. E claro que a gente vai ter uma capacidade, porque
não basta só buscar, nós temos que buscar e levar. Exato. E ela uma logística, né? É uma logística, e a gente já tem feito todo um trabalho junto com a secretaria, a nova secretaria aí, a CEIDEP, feito um trabalho para que a gente possa... E essa é uma demanda, veja, nós temos no Brasil hoje, de acordo com o censo do ano passado, alguma coisa em torno de 45 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência. Isso é um potencial turístico fantástico. Claro. Estou olhado do ponto... Gente que hoje não sai de casa... Né, porque não se sente confiante seguro, de ir para um evento, para uma cidade, porque acha que ela não está preparada para recebê-los. E muitas vezes não está, né? Tem muito lugar que não está, né? Não está. Então, assim, essa é a preocupação do prefeito, a nossa. Primeiro, criar esse modelo dentro da Oktoberfest, que nós estamos falando em 700 mil pessoas, né? Criar esse modelo, colocar ele como um piloto, estender ele para todos os nossos eventos e para outras ações dentro da cidade. Então é um projeto importante. Veja, que os 45 milhões de pessoas que tem, ela vai vir para Blumenau com alguém junto. Isso é um potencial que nós estamos estendendo. Os nossos bares. Poxa, era impossível o cadeirante chegar na frente do bar e ficar olhando para cima para pedir um chopp. Sim. Então eles estão no nível do cadeirante, os bares preparados, de alimentação, os bares de bebida. Enfim, são tantas ações que são feitas. Por exemplo, se um cadeirante ou alguém com deficiência cair no banheiro, num banheiro sozinho, como é que ela vai se comunicar? Então vai ter o botão lá de pânico, um botão que vai estar ligado numa central nossa lá na frente, e claro que essas pessoas serão atendidas. Esse botão é um botão enorme para que todo mundo tenha acesso, e no chão. Sim. Fundamentalmente no chão. Uma coisa que tu falou offline, a gente estava tendo um jantar e tu disse que a Oktober hoje não é mais para atrair pessoas, e sim para gerar uma experiência para aquelas que virão. Eu achei isso sensacional, porque eu acho que por um tempo a Oktober perdeu um pouco essa força e se tornou uma festa de gente jovem, e não que gente jovem é ruim, mas geralmente a gente se tornou uma festa de bizarrice, há muitos anos atrás. Né? E eu vejo hoje a festa muito empenhada em dar uma grande experiência, e na tua fala isso está muito forte. Não, eu acho que os eventos hoje, os grandes eventos do Brasil são eventos de experiência. Veja, se vocês fizerem uma análise, acabou ontem o The Town, em São Paulo. Eu fui lá conhecer o The Town. Eu fui conhecer o The Town. Nós tivemos Rock in Rio, nós tivemos a festa de Barretos. Mas veja, são festas voltadas para a música. Grandes atrações nacionais, grandes atrações internacionais que levam um público do tamanho da Oktoberfest. Agora, o que vende a Oktoberfest? Vende cultura. Ela não vende grandes atrações mundiais, nem grandes atrações, embora nós gostamos muito do que seja, mas nós não vendemos a música, nós vendemos cultura. Nós vivemos uma experiência genuína. Aquele que está lá em São Paulo e que quer vir para cá para comer pastel, não venha, porque não vai ter. Né? Não vai ter. Não vai ter pastel. Ele vem aqui para comer a nossa gastronomia germânica. Se o cara quer tomar a cervejinha do boteco dele, que ele está acostumado em qualquer lugar do Brasil, também não vem, porque aqui a qualidade... Então, nós vendemos uma grande experiência, e eu não tenho dúvida que isso é que está fazendo uma diferença. Nós estamos falando que a Oktober tem o mesmo público do The Town, tem o mesmo público do Rock in Rio, tem o mesmo público de Barretos, sem vender grandes atrações internacionais. Sim, isso é um modelo extraordinário. Verdade. Pode falar. Rapidinho só. No ano passado eu percebi, acho que há muitos anos atrás, talvez era só uma ideia, tinha um canibalismo entre as festas. E no ano passado eu senti que cada prefeito foi na festa do outro. Isso foi pensado, esse marketing, e não canibalizar uma festa a outra? Não, eu acho que primeiro, eu acho que não há essa canibalização. Na prática, ela não existe essa canibalização, pelo tamanho que é a Oktoberfest. Né? Eu acho que esses eventos que tem
que aconteceram pós-Oktober, eles mais ajudam do que atrapalham a Oktoberfest. Porque a pessoa, ela tem uma experiência lá em Itajaí, esse ano infelizmente não vai ter a marejada, mas a FENARRECO em Brusque, elas com certeza eles iriam para lá e vêm para Oktober também, né? Então eu acho que ela não existe. O que está existindo efetivamente é uma aproximação de todas as cidades do entorno de Blumenau, do Vale Europeu, sentindo a necessidade, tanto de Blumenau quanto da cidade, de que ninguém faz turismo sozinho. Exato. Ótimo. Né? Ótimo pensamento. Então, assim, Blumenau, Pomerode precisa de Blumenau, Blumenau precisa de Pomerode, de Timbó, de Gaspar, precisa de Indaial. Então, ninguém mais, e nós somos prova disso quando viajamos. Quando nós viajamos para um destino, a gente não vai só para aquele destino, a gente vai para o entorno do destino. Vai no pacote. Então, é um grande pacote e isso faz parte dessa nossa política de aproximação. Nós temos que fazer, muitas vezes a gente encontra resistência, esse turismo de Páscoa, que é um turismo único no Brasil, e a gente tem procurado e buscado soluções para se tornar a Rota da Páscoa, juntamente com Pomerode, né, para que a gente consiga transformar isso num grande... O mesmo serve para o Natal, para o Oktoberfest. Então, essa busca por essa integração em termos de vale regional, ela é muito importante para o turismo e nós temos vendido isso bastante. Nós investimos muito na nossa participação de feiras e eventos. Tivemos em todas as grandes feiras e eventos do Brasil até agora, mostrando não só Blumenau, mas mostrando todo o Vale Europeu. Porque a pessoa pode vir para o Oktoberfest, depois passa de outro dia lá no Rottensteimel em Pomerode, por exemplo, que é uma atração de um dia que tu ficas lá, né, passeando e tal. Dá para fazer o circuito de cicloturismo, por exemplo, né, que é outra ferramenta fantástica um grande que a gente tem aqui na região. São várias experiências, que se complementam. O cara que vai para o Beto Carreiro, ele vem para cá, ele aproveita. Então, assim, o Beto Carreiro é um grande emissor para cá e nós somos um grande... Tanto é que nós estamos lá com espaço... Uma boa parceria, né? Nós estamos com espaço lá para fazer a casa de Blumenau dentro do Beto Carreiro, como ele vai estar dentro da Oktober agora. Né? Então é uma parceria importante, é uma parceria forte, e nós temos que estreitar com todos esses Balneário Camboriú, e a gente está procurando estreitar esses laços, aproximando esses laços para tornar realmente, botar Blumenau na prateleira de cima do turismo nacional. Duplicada, isso dá uma facilidade eu acho que isso há um ano atrás me perguntavam exatamente isso. Mas Marcelo, qual é a maior obra do turismo de Blumenau? É a BR-480. Não tenho dúvida. Porque o nosso semana eu passei por ela agora e daqui ao litoral está praticamente toda duplicada, já falta muito pouco. A questão do nosso acesso ao aeroporto também melhorou fundamentalmente. Exato. Então, assim, essa é a maior obra do turismo de Blumenau, porque a gente precisa ter espaço. Vê, o cara que vinha para o Beto Carreiro muitas vezes não vinha para cá, e um turismo rodoviário forte não vinha em função da BR. Você imagina no verão. Sim. E por falar em aeroporto, né? Tem essa novidade aí dos voos da Azul aí agora para o aeroporto Quero-Quero, né? É uma experiência que a Azul está fazendo, inclusive a revista deles hoje, que saiu ontem, já está Blumenau como roteiro, mostrando o nosso Vale Europeu, mas Blumenau nas páginas internas. Eu acho que é importante. É claro que o aeroporto precisa passar por uma ampla reforma. É uma experiência. Já está passando, né? Já está passando. Tem muita coisa acontecendo ali. Né? Muita coisa acontecendo. Eu acho que a Azul tem acreditado nesse destino e a gente espera que isso se mantenha. É claro que são agora negociações que serão encaminhadas pelo prefeito, mas que eles se mantenham aqui no aeroporto, porque é um ganho. Embora a gente saiba que com a duplicação também facilitou extremamente essa ida para Navegantes, né? É muito mais perto ir para Navegantes você sair de Congonhas para ir para Cumbica, né? Então eu acho que, mas esse aeroporto é um ganho expressivo para a nossa cidade, e nós vamos ter essa experiência na Oktober agora, esses 19 dias. Vai ser um termômetro, né? Embora eles já venderam muita coisa, mas a gente espera que essa parceria continue. Eu queria inverter a pergunta, eu queria saber o que a população e os empresários podem fazer para melhorar o turismo regional. Participar. Eu acho que o poder público tem feito a sua parte. Eu acho que tudo isso que tem sido visto aqui no programa de concessões, embora com participação privada, vamos falar do Museu da Cerveja, que era um museu acanhado. Né? Quem conheceu sabe quanto pertencia
ao poder público, era um museu acanhado, tinha um número bastante positivo de visitantes, mas mais porque era de graça do que propriamente pela atração. Eu acho que ele se transformou, hoje é um baita do museu, hoje é elogiado, e a gente tem pesquisas sobre diversas das pessoas que vêm, das agências. Eu tenho investido muito em trazer essas operadoras de turismo para Blumenau, e eu acho que nós vamos ter já em 2024, 2023 também, mas 2024, uma ação muito forte dessas operadoras, investido em trazer. Nós trouxemos todos os 1.200 operadores da CVC para um jantar em Blumenau. Caraca, verdade. Né? Isso, estamos trazendo operadoras de Curitiba, fomos agora em Florianópolis numa grande operadora com mais de 600 operadoras. Percorreram as principais cidades do estado, levando um pouco do Oktoberfest. Percorremos um pouquinho da Oktoberfest. Mas aí tem uma outra questão, Pancho, essa da viagem, essa da visita às várias cidades, é porque eu acho que a Oktoberfest, ela não é mais de Blumenau. Ela é uma festa de Santa Catarina, é uma festa que já é nacional, né? E a gente precisa se aproximar, se conectar mais com Santa Catarina. Hoje nós temos um público maior de fora do estado do que dentro do estado, dentro da Oktoberfest. E eu acho que essa aproximação era necessária e tem sido um sucesso estrondoso essas Oktoberfest que a gente tem, que a gente chama Oktobertour. E nós vamos ampliar. Né? Fizemos agora uma que nem estava no nosso radar, Mafra. Agora é no sábado, porque era aniversário. Então as cidades hoje têm pedido para que a gente esteja lá. Isso mas é mais para aproximar, ela tem a função de aproximar a Oktober do catarinense, né? Então, são várias ações que têm sido feitas aí. Nós temos o Observatório do Turismo, que nos dá os números do turismo, está no nosso site. Quem for lá, Turismo Blumenau, vai encontrar os números do turismo de Blumenau em receita. Enfim, são várias ações, mas esse investimento em levar Blumenau, colocar Blumenau na prateleira mais alta do turismo, nós já tivemos, e o Pancho falou bem, no passado, como era um turismo de compra, mas nós temos que voltar, temos potencial para voltar, manter essas características germânicas para não se tornar, eu sempre tenho discutido com o prefeito isso, eu acho que o que nos diferencia do resto do Brasil são o que nós temos aqui, é a nossa arquitetura que nós temos que manter, que é um desafio, e é um desafio, não é um desafio. Para a iniciativa privada é um desafio. A iniciativa privada precisa participar, eles participam como investidores, isso voltando à tua pergunta, buscar trazer novos equipamentos para a cidade com potencial. Nós temos vários equipamentos que podem ser colocados em Blumenau. Nós estávamos discutindo, inclusive, há pouco tempo atrás, equipamentos para criança. Nós temos o Alice Park lá em Pomerode, que é um baita de um equipamento. Claro que ele é voltado exclusivamente para a criança, mas nós temos essa dificuldade aqui. Verdade. Em buscar... Onde tem criança tem dois pais, né? Tem dois pais. É um potencial turístico. Logicamente, nós precisamos ter uma rede hoteleira, ampliar nossa rede hoteleira, é necessário. Nós estamos com uma taxa de ocupação aí anual por volta de 60%, que é extraordinário. Bom, na Oktober não vamos nem... Já tivemos uma grande evolução aí nesses últimos anos, né, Marcelo? Vários hotéis aí chegaram na cidade nos últimos anos, só que são necessários... Falta ainda. Mais alguns hotéis em função... Hoje na Oktoberfest, os pacotes estão sendo já desviados para Balneário Camboriú. Sim, né? Sempre foram. Já desviados para Balneário Camboriú. Então, assim, há uma necessidade. Hoje o hotel ele tem um impacto grande no turismo. A hotelaria em Balneário é ruim, né? É porque o lugar chama atenção de forma nacional. Eu não quero falar como secretário de turismo. Mas tu pega a hotelaria de Balneário? É que são questões. É um modelo de turismo lá. Sim, é uma cidade milionária, mas o modelo de turismo não é para milionários. Né? Então, logicamente que não sendo para milionários, você não tem um hotel 5 estrelas numa cidade que recebe no Réveillon 1 milhão de pessoas. Balneário não tem um hotel que seja atração, né? Porque tem essa coisa do hotel ter atração, né? Tipo, eu vou naquele hotel, eu quero ir naquele hotel. Não, lá perfeito, pegar qualquer que é excessivamente, claro que tem o turismo com a proximidade de navegantes, mas é um turismo bastante... Eu tenho apartamento, eu conheço, perto de hotéis, a gente é um turismo rodoviário. Então, é um turismo... Por isso, e nós temos uma escala engraçada. Na Oktoberfest,
primeiro os hotéis mais caros e depois os mais baratos vão enchendo nessa. É inverso da outra pirâmide. Entendi. Que começa com os menores preços e vão até os maiores preços. Mas nós temos necessidade de termos esse hotel também com uma experiência importante para o turista. O hotel faz parte dessa... E buscar, né? Realmente investir na divulgação da cidade. Isso o nosso empresário também precisa. Ele precisa ter isso, mas também não adianta marketing, ele não pode ser só receptivo, ele precisa, nós precisamos mostrar o que a gente faz, né? E isso talvez seja a grande carência hoje de Blumenau. E até complementando um pouquinho, Rafa, o que o blumenauense poderia fazer, né, para melhorar o turismo, né? Eu acho que tinha que conhecer melhor até a cidade, né? Melhor os equipamentos que são teoricamente feitos para turistas, que não são só feitos para eles, né? Por exemplo, no mês passado, a gente está aqui em outubro agora, né? Outubro de 2023. A entrevista está sendo veiculada pela primeira vez em outubro de 2023. Mas em setembro, por exemplo, o Museu da Cerveja abriu as portas para os moradores de Blumenau. Qualquer um que apresentar lá um comprovante de residência entrou de graça para conhecer o Museu da Cerveja. Eu tenho certeza que muita gente aqui de Blumenau sequer conhece um museu aqui da cidade, né? Então tem essas oportunidades que tem que ser buscadas. A gente está fazendo uma parceria com o CDL agora, que as lojas recebam material, todas as lojas de Blumenau recebam, já a próxima semana já vai começar, recebam todo o material do turismo de Blumenau, para que, além de quem trabalha, também aquele turista que vem, que é uma iniciativa do próprio CDL também, que nos pediu essa ação. Né, o Duca tem feito um trabalho fantástico em relação da importância que o turismo tem dentro dessa cadeia toda de comércio, e eu acho que é uma experiência que, e tu colocou muito bem, Pancho, eu acho que o Blumenau não conhece Blumenau, né? Então eu acho que isso é importante. Né? Nós criamos a Rota da Gastronomia. Aí por que vocês criaram a Rota da Gastronomia? Né? Em vários restaurantes de Blumenau com pratos típicos. Porque o blumenauense precisa, e foi mais de público interno do que externo. Foi vendido para as operadoras, mas mais interno. Por quê? Porque aqui nós temos, o cara chega para ti e fala assim: ô Marcelo, onde é que tem um lugar de comida alemã? Tu já manda direto para a Vila Germânica. Sim. É a primeira coisa que vem na tua cabeça, vá lá para a Vila. E nós temos vários grandes restaurantes em Blumenau que fazem pratos extraordinários. E essa rota foi feita sob encomenda, a pedido das operadoras também, porque a gastronomia virou um item importante também do turismo. Eu digo que precisa, né, justamente Blumenau se conhecer, porque muita gente recebe amigos, tal, e vai para onde, né? E vai fazer o quê? O que eu vou fazer com o meu primo que veio da Conchinchina, eu vou lá para o Parque Vila Germânica. Acabava sendo sempre a única opção, vamos dizer, ou a primeira pelo menos, e aí depois esquecia do resto, e temos o restante agora, né? E vai ter mais ainda, né? A partir do momento que a gente tiver a prainha, a margem esquerda, esse circuito ao redor do rio ali no centro da cidade, enfim, tem tanta coisa boa acontecendo que eu acho nesse aspecto em relação pro morador de Blumenau, que vai ser bom também pro turista, né? Não tenho dúvida. Não tenho dúvida. E a partir do momento que a pessoa o que é bom para Blumenau, o que é bom para o morador vai ser bom para o turista. Exatamente. Eu acho que é super importante, né? O orgulho tem que ser um orgulho interno. Uma vez que tem esse orgulho interno e o conhecimento daquilo, é muito mais fácil vender esse. Mas tu sabes de uma coisa, Rafa? Isso não são dados. Eu gosto de trabalhar muito com pesquisa. A gente tem investido bastante recursos em pesquisas, em saber. Agora assinamos um convênio com a FUB para saber quem é que está vindo para Blumenau durante o ano inteiro e não só no outubro, né? Pesquisa de destino turístico. Então, assim, a gente tem esses números, eles servem para nos balizar, exatamente para entender quem está vindo para cá, quem são as pessoas que estão vindo para cá, e a gente tem tido surpresa. Por exemplo, a Oktoberfest, 21% do público da Oktoberfest é de São Paulo. 21%. Ele é quase o mesmo número de catarinenses. Isso que São Paulo já tem sua Oktoberfest há alguns anos. É bem diferente da nossa, né? Vamos combinar. Então... Agora ele te ofendeu. Não ofendi, imagina. Não, é que sabe. Não, eu vou falar. A Oktober de lá. Foi uma comemoração, porque a nossa não tem como. Não tem como eu lembro que no começo, vamos lá, há pouco tempo atrás, quando começou a Oktoberfest de São Paulo, faz o que, já 5, 6 anos? Não lembro quanto tempo tem lá. Mas eu estive lá em 2019, isso deve ser 2017. Mas havia uma grande preocupação nossa.
Entendi. Talvez até mais dos jornalistas, enfim, não sei. Mas havia uma preocupação, poxa, a gente perdeu um querendo pouco ou não, São Paulo é um grande centro, sim. Né, tem uma estrutura gigantesca, todo mundo. Daqui a pouco tá fazendo uma Oktoberfest também. E tá lá, tá sobrevivendo, tá crescendo também. Mas é um modelo completamente diferente. É aquilo que nós estávamos comentando, são experiências. Aqui você tem uma experiência genuína do ponto de vista... Acho que é incomparável. Né? É a mesma coisa que se você pegar em São Paulo, se você pegar em São Paulo, o número de empresas alemãs que tem em São Paulo é 100 vezes maior do que Blumenau. Eu não sei se o número de alemães que moram em São Paulo não seja maior do que os que moram aqui. Né? Eu acho que como comparativo é a mesma coisa que tu ir no Epcot, dentro da Alemanha, no Epcot Center lá em Orlando e dizer que foi para a Alemanha, sabe? Eu sinto que é quase uma Oktober do Paraguai, do que verdadeiramente isso. O cara vai querer ir na Oktober, ele quer ir lá na Oktober, que é Blumenau, Santa Catarina, e ponto final. Ele não vai querer. A grande atração da Oktober de São Paulo são os grupos musicais nacionais. Quando eu estive lá, a abertura foi o Paralamas do Sucesso. Então, exatamente, é isso aí. Então, assim, é uma Oktober, a gente tem eu gosto muito dos organizadores lá, mas são pegadas totalmente diferentes. Né? Eu acho que isso jamais caberia aqui. Serve para reverberar o nome. Eu acho que no fim das contas, Marcelo, o que acontece é o seguinte: quem vai lá sem ter vindo aqui, vai lá e fica com vontade de vir para cá também. É isso aí, concordo. Quem vai lá, gostou de lá, pô, quero conhecer. É aquela história de notícia ruim, é uma notícia. E é marketing. Então, cara, o cara tem uma notícia ruim lá, o cara, eu vou lá que lá deve ser melhor. A gente, sim, eu acho que a Oktober de Blumenau tem um grau de maturidade. E aqui, quando a gente fala assim, muito na Oktober de Blumenau, eu não podia deixar de passar isso aqui, de falar, porque assim... Ele está guardando essa. Não, essa Oktober, ela foi construída nesses 38 anos por várias mãos, né, várias. Eu sempre, eu digo assim, vários prefeitos passaram, vários secretários, e todo mundo colocou um tijolinho em cima para construir isso que é hoje. Né? Eu acho que hoje esse sucesso ele é um sucesso dessa construção coletiva que foi montar uma festa desse tamanho. E eu tenho muito orgulho de estar aqui presidindo uma festa dessa, colocando também mais um tijolinho, mas ela foi um trabalho de tanta gente, né? Que colocou o seu nome ali, muitas vezes com todas as dificuldades que é fazer. Veja, o nosso é um dos maiores eventos do Brasil sendo público. Isso é verdade. Né? Então essa construção coletiva, eu não podia deixar de fazer essa menção, porque todo mundo teve um papel extraordinariamente... Direta ou indiretamente, uma grande parte da população de Blumenau tem a ver com o Oktoberfest, direta ou indiretamente. Eu estava almoçando na Vila Itopava uma vez, e o cara estava falando o quão foi importante para ele Oktober, o marreco que ele fazia na Oktober, nas primeiras Oktober. Tudo gira de certa forma, ou direta ou indiretamente com relação à cidade. E esse ano... Eu tenho que fazer 4 perguntas para ti. Esse ano, quando passou o Oktober do ano passado, eu tinha uma preocupação, eu não sei se eu enlouqueci naquele momento, né? Mas eu tinha muita preocupação sobre a Oktober desse ano. Por quê? A gente estava vivendo um momento, para ver a força que é uma Oktoberfest, a gente estava vivendo um momento que tudo levava a crer que nós íamos ter extrema dificuldade em 23. Veja, nós tivemos uma eleição, uma mudança de governo em 1º de janeiro. Nós, dia 8 de janeiro, tivemos aquela tentativa do golpe ali. Nós tivemos um fato que passou por aqui um pouco, só mais pela mídia, despercebido, mas eu me assustei quando conversei com o presidente do Bradesco, né? A questão das lojas americanas, né? Dos 40 bi das lojas americanas. Naquele mesmo dia, aquele fato das nossas crianças aqui, aquela tragédia de Blumenau, que é uma coisa que... Do ataque à creche. O ataque à creche que a gente sempre imagina que vai acontecer com os outros e nunca com a gente. Parece e uma nos notícia pegou de fora. Totalmente. Parece exatamente. E assim, e vejo a força da Oktober. Apesar de tudo isso, nós dobramos tudo. A maior licitação da história de uma cervejaria oficial. Mudamos de patamar. Nós ampliamos de 19 para 30 patrocinadores. Né? Por que não mais? Porque não tem mais espaço. Não tem mais posse para pendurar a bandeira. Isso. Né? Não ficar uma experiência ruim para o patrocinador também. Então nós temos que... Exatamente isso. Nós estamos
cuidando da marca desses patrocinadores. Né? Então, assim, todos os lances, tanto das cervejas artesanais quanto da área de comida, foram extremamente superiores, mas em muito. Que legal. Então, assim, eu acho que isso mostra a força, a maturidade que a Oktoberfest tem. Né? E que está indo num caminho... E que está indo nesse caminho, bom, né? E que a gente imagina, nós temos alguns desafios, nós colocamos no primeiro, que é a ampliação do parque, nós precisamos, veja, aquele parque foi construído em 2005, 2006, nós precisamos modernizar a estrutura dele, né? Porque hoje os eventos demandam um outro tipo de tecnologia, né? Por isso a construção efetivamente no futuro de um novo setor, buscando propiciar para eventos aí de 4, 5 mil pessoas uma tecnologia, conforto, porque veja, os banheiros do próprio parque foram voltados para a Oktoberfest, não para receber eventos, outros tipos de eventos. Então são várias, a preocupação foi a Oktoberfest. Sim. Tenho 4 perguntas para te fazer. Tá. E nosso tempo acabou. Nosso tempo acabou faz 10 minutos. Vocês já cortaram meus 4 minutos na frente. Agora... Na realidade, tu ganhou 4 agora, tá? Acho que tu pegou esses 4 de volta. Tá zerado agora. Qual foi a maior dificuldade na tua vida, tá? Na tua história? Qual foi a maior dificuldade, Marcelo? Ou uma péssima escolha? Ter ido para a Secretaria de Turismo. Ter ido para a Secretaria de Turismo. Não, quando eu aceitei, me assustou. Imagina. Queria ser só interino. Quem assustou. Não, assim, eu vou te falar assim, não caí no clichê, mas eu não tive grandes dificuldades, mas tive pequenas dificuldades, pequenos desafios no dia a dia. Na tua vida. Eu não quero tocar nesse período de 5, 4 anos da Vila Germânica. Foram várias decisões equivocadas, micro decisões. Eu não teria uma que foi determinante para eu dar uma mudada de rumo, né? Mas foram várias decisões equivocadas, visões equivocadas de alguns momentos. Então, assim, mas não teve uma que foi decisiva. Quem é que você admira? Foi um mentor ou é ainda durante a tua vida? Cara, assim... Vocês vão achar estranho. Tu tá desviando, desviando as respostas. Não, mas eu tenho algumas referências minhas, mas por uma afinidade esportiva, que é o Ayrton Senna. Né? O Ayrton Senna foi uma inspiração para mim. Eu vou dizer, eu cheguei ao passo de... na morte dele, em 1º de maio de 94, né, eu segui os passos do Ayrton Senna depois da morte. Pô, eu fui daquele cara, eu fui dormir no quarto que o Ayrton Senna dormiu a última noite. Eu fui jantar na mesa que ele e o Galvão Bueno jantaram na última noite. E buscar, e no mundo inteiro, em todos os autódromos do mundo que eu fui, se fala assim, tem 50 lojas em cada autódromo do mundo, 48 vende produto do Ayrton Senna, uma do Schumacher e o resto é o resto. Você vê a força desse cara, né? Mas o que traz isso para o dia a dia? Foco, foco, determinação, né? Perseverança, né? E é isso que esse legado que eu acho, o Ayrton me mostrou. Eu leio tudo, tenho a história dele na minha cabeça, né, então assim, mas esse foi o maior legado que ele deixou para aqueles que são empresários, que escutam aqui, empreendedores. Foco, 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 foco. Esse é o que esse cara tinha na cabeça, isso que ele conseguiu me transmitir efetivamente, de quando você quer buscar alguma coisa, você quer alguma coisa, então ele talvez assim. E outro nome, eu tenho mais 2 nomes, embora vocês vão falar assim, pô, Marcelo, mas aí eu tenho que falar assim, e um outro que não está mais aí há muito tempo, que é Winston Churchill, que eu tenho uma visão muito grande, e o próprio prefeito Mário Hildebrand. E eu vou te falar por que do prefeito Mário Hildebrand. Pela simplicidade. Você não precisa ser erudito, você não precisa de transformar, de governar de modo simples e objetivo. E o Mário me traz isso muito. Eu converso todo dia com o prefeito Mário, né? Acho que ele está todo dia na Vila Germânica, é uma pessoa que adora o turismo. Então, essa simplicidade de governar, de buscar resultados, né? Essas talvez sejam as pessoas que me deram um guia assim, para buscar soluções até para o teu dia a dia. Claro. Se fosse empreender em algo totalmente diferente daquilo que tu já fez, o que tu faria, Marcelo? Eu iria comprar um time de futebol. Puta, mesmo? Que massa. Você teria essa coragem? Eu teria.
Tu gosta de futebol ou é pelo negócio? Não, gosto de futebol, mas acho que também é um negócio, é um baita negócio. Eu não gosto de futebol e acho um puta negócio. É claro que são os riscos do empreendedor, né? Mas eu não tenho dúvida que se eu tivesse condições, eu iria nessa... Eu não sei se é por causa da minha ligação com marketing, eu não sei se tem alguma coisa... Totalmente. É um esporte completamente voltado para o marketing. E eu acho que poucos times nacionais entenderam esse game. Poucos times nacionais entenderam esse game. Transformar um show e não... Eu na Universidade de Barcelona, né? Eu fiz um curso de marketing esportivo voltado a futebol, especificamente a futebol. Então não sei se é por isso também, mas eu vamos comprar um junto. Vamos comprar um junto então. Bora comprar um time. Não cita nomes aqui. Ninguém vai falar nomes. Achou o investidor. Pra gente finalizar e te deixar em paz, o que você falaria se tivesse o poder de se encontrar aos 19 anos? Segue em frente. Sabe, segue. Não, é porque a gente tem com 19 anos uma chance de errar bastante. E geralmente erra um pouco, né? Não, e a gente erra. Porque assim, o empresário, aquele cara que só acha que a vida inteira vai acertar, o cara que não erra, todo mundo erra. Claro, óbvio. Todo mundo erra, né? E o esporte dá esses ensinamentos. Exato. A gente vê o Bolt fazer 9,58 no 100 metros, mas ele largou 1.500 vezes para chegar aquilo ali, só em treinamento. Então, assim, a gente erra, né? E com 19 anos, veja, com 19 anos, eu tinha esse sonho de ir para a Olimpíada. Cara, mas assim... Que idade tu tinhas quando foi para a Olimpíada? Eu tinha 21. Tá. Mas eu com 18 anos, eu botei isso na minha cabeça, que eu queria ir e fui. Então, assim, mas podia ter dado tudo errado. Sim. Puta, lá de Blumenau, quem é o cara que só tem rua de paralelepípedo para andar de bicicleta, não tinha dinheiro. Se eu puder contar a minha vida, que não tinha dinheiro, de como eu cheguei, é uma outra história. Mas assim, segue, né? Tem tempo de errar, com 19 anos tu tem muita oportunidade de errar e segue a vida naquilo que o cara gosta, porque eu acho que é fundamental. Parece um clichêzinho barato, mas não é. Mas isso eu experimento na minha vida. Hoje eu sou um cara... extremamente feliz em poder ter aquela vida que eu tive para trás no esporte e extremamente feliz nessa vida para frente que eu tive na área do turismo. Maravilha, perfeito. Obrigado demais, obrigado também para você que está aqui ainda e certamente está porque está apaixonado por todo esse conteúdo, toda essa inspiração que o Marcelo trouxe aqui para a gente, contou pouquíssimo da sua história, mas contou muito também daquilo que Blumenau está se transformando com relação a todo o turismo que a gente está plantando semente a semente, mas eu vejo, assim, eu acho que é um olhar meu mesmo, de ver, cara, Blumenau se transformou muito rapidamente, muito rapidamente. Há uns 5, 6, 7 anos atrás, não parecia que Blumenau estava indo para esse caminho, e Blumenau parece que tomou um turn ali em algum local, e parabéns por todo esse trabalho que está sendo feito aí à frente da Secretaria de Turismo. E obrigado você, não esqueça de compartilhar, né, se faz ou fez algum sentido para a sua vida ou para a vida de alguém que possa, né, que você conhece, não esquece de compartilhar esse conteúdo e também seguir nas redes sociais, Punch com BR, podcast @real, podcast @ATDQN. Tá ficando louco. Eu acho que Real Rafa Silva. Tirar o café de manhã. E @Oktoberfest Blumenau, imagino eu, né? E o teu particular? Marcelo Gruel. Marcelo Groio. Groio é Greuel. Obrigado demais. Tamo junto. Um abraço, até mais.